E aí, comissionados, sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui. Esse é o terceiro, eu acredito que seja o terceiro, porque a gente fez quem somos, né? O vídeo de quem somos. Se você não viu, vai lá ver. Nós fizemos o vídeo Tiago 1 e agora nós vamos fazer o vídeo de Tiago 2. Então pega aí a sua Bíblia se você quer aprender de Jesus e vamos abrir aqui, né? Nós estamos usando a tradução NVT, que é teoricamente mais fácil. Se a sua Bíblia não é NVT, leia comigo. Você pode também pegar no seu celular, no seu notebook, enfim. Talvez seu celular aí na sua TV, assista enquanto você vai à casa, assista enquanto você faz as suas coisas. Vamos ouvir mais de Jesus e edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Então vamos começar com a advertência contra o preconceito. Tiago, capítulo 2, no versículo 1. Meus irmãos, como podemos afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostras favorecimento a algumas pessoas? Versículo 2. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestidos com uma roupa elegante, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção aos que está bem vestido, dizendo, senta aqui nesse lugar especial, mas dizem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se ali no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouça, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Oh, glória! Eu sou rica na fé. Não são eles herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres, não são os ricos que oprimem vocês e arrastam aos tribunais? 7. Não são os que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Eita, glória a Deus. Sem dúvidas, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Vamos ler aqui até o 9. Eu parei no 8. Amém? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, Tiago, aqui a gente tem que relembrar do contexto em que Tiago, né, ele vai estar ali sendo líder, o segundo líder, se eu não me engano, da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, e aí a primeira igreja que ali vai ser perseguida. Então, Tiago fala, ele vai mandar esses direcionamentos para que nós tenhamos um relacionamento ali, aquela igreja tem um relacionamento mais sólido, sabe? Uma coisa que você pega, uma coisa que você pega e sente. Não vai dar para ver, mas não líquido, né? Que escorre entre os dedos. E o relacionamento com Jesus, ele deve ser assim, né? Uma coisa mais sólida, que você pega, agarra, segura, conhece. E como nós falamos no primeiro vídeo, como você quer, né? Como você quer chegar no céu e passar a eternidade com Deus, que você escolheu não conhecer na terra. E você fala, nossa, Senhor Jesus, eu quero te conhecer no céu. Enfim. Agora o Tiago, ele vai mostrar ali, né? Como vocês afirmam ter a fé se o Senhor Jesus Cristo, sendo Rei de todas as coisas, tendo todas as coisas nas suas mãos, tendo todas as coisas, tudo que ele pedir, pode acontecer, os rebuliços que ele quiser fazer, ele pode fazer. Ele não faz acepção de pessoas pobres, porque ele criou essas pessoas, pobres, ricos, pequenos e grandes, ele criou. E ele não faz essa acepção de pessoas. Então, o Tiago, ele mostra isso. Ele não faz. E ele pede para que nós amemos os nossos próximos como nós amamos a nós mesmos, né? E ali ele vai mostrar como a gente pode aplicar isso no dia de hoje, né? Vamos continuar aqui no 9 ao 13. Mas se mostramos favorecimento a algumas pessoas, cometemos pecados. Eita, pecado, viu? E somos culpados de transgredir a lei. Pois quem
quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem, fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados, né? Então, ali, a gente pode aplicar muitas coisas assim. Hoje em dia, nós temos a área VIP da parede preta. Só polêmica, hein? Área VIP da parede preta, mas também nós temos diariamente na igreja, quando nós fazemos acepção de pessoas. Aquela pessoa ali, ela é mais ungida, ela canta melhor, aquela ali outra prega melhor, se a outra estiver pregando sobre a minha vida, ela tá mandando indireta, e a outra, eu gosto mais quando a outra prega. Então a gente faz essa acepção, nossa, aquela lá é daquele jeito, aquela outra se veste daquele jeito. Então essa aí é aquilo que não pode, aquilo que Tiago traz. E aí ele vai falar sobre, se você não tem misericórdia aqui, agora, quando você for julgado, Deus não mostrará misericórdia, pois é o mesmo que deu a lei, não mate, e logo após, no capítulo depois, no 3, o Tiago ele vai falar sobre a língua, né? E aí ele fala, se você transgride, segue todas as leis, mas não segue uma, então você é culpado, assim, né, de transgredir, porque todas as leis, elas são baseadas no amor. Se eu não mato, é porque eu amo. Se eu não vou falar mal da outra pessoa, porque eu amo. Então, se você segue tudo, mas fala mal do irmão, se você mostra acepção de pessoas, se você, né, então ali você tá transgredindo todas as outras, você não tá amando o seu próximo, entendeu? Então vamos continuar no versículo aqui 14. Vou ler aqui no notebook, porque se eu baixar a cabeça aqui não vai dar certo. A fé sem obras é morta. Amém? E o Tiago ele vai mostrar agora a fé sem obras. 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, no que isso ajuda? Como vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta? Mas alguém pode perguntar, uns têm fé e outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz que crê em um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e temem de mim. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram de que nossos antepassados, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando oferece seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as suas ações tornam sua fé completa. E aconteceu exatamente como nas escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele foi chamado até amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não pela fé. Raabe, a prostituta, é um exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escolheu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras ela é morta. Amém? Olha, aqui a gente vai falar sobre uma coisa muito importante mesmo na nossa caminhada cristã, porque Jesus, o mestre, amado Jesus, ele fala, se vocês permanecerem em mim e eu vou permanecer em vocês. E aí ele fala, toda árvore
que está em mim dá frutos, e aquelas que não dá, Deus, ele corta para que ele possa crescer, aquela árvore possa crescer naturalmente muito linda, muito maravilhosa. E eu mexi a câmera aí, me perdoa, mas ele poda, né, para que aqueles que dão fruto, ele poda para crescer mais, e aqueles que não dão, ele corta e lança no fogo do inferno. E nós somos cristãos, e se nós somos cristãos e não nos importamos com os outros, então nós estamos muito fora daquilo que Jesus nos traz em sua palavra, porque desde o êxodo do Egito, quando eles saem, quando eles saem e chegam e vão andando pelo deserto, o Senhor vai agora ensinar para eles andar em comunhão. Então o Senhor, ele quer ensinar a comunhão diária, comunhão com os nossos irmãos, comunhão. Ele vai mostrar isso durante toda a Bíblia, porque é um amor, porque nós estamos fundamentados no amor. Então ele vai mostrar isso é tão importante, né, na nossa caminhada cristã. E aí ele fala do que adianta ter fé e não fazer. Então nós estamos ali no nosso diário e nós nos importamos com nós mesmos. Na nossa vida é só para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, a nossa família e etc. E nós temos aqui, né, o nome do canal é Comissão, né, porque nós temos a missão que foi dada para nós, que nós venhamos ter essa missão de levar o ID. Isso não é só para missionários, isso não é só para pregadores, mas é no nosso diário de vida. E aí Jesus, ele quer isso de nós, que nós venhamos dar frutos ao seu reino. Então é muito importante que, se Jesus nos abençoou com dinheiro, então para que eu vou ter todo aquele dinheiro se vai ser só para mim? Jesus, como fala o Douglas do Dizascope, né? Ele fala que também é um canal muito bom, se vocês quiserem ir lá visitar. Ele fala assim, um homem chegou pra ele e falou: olha, eu comprei um carro e eu queria que você viesse aqui, orasse pelo carro e consagrasse ao Senhor. E aí ele fala assim: você vai consagrar mesmo? Eu vou consagrar ele, mas eu não posso... glória a Deus, a mensagem aqui. Eu não posso consagrar ele antes de te dar essa informação, que Jesus tem umas manias muito loucas. Então, se você consagrar esse carro, você comprou pra você, mas você vai consagrar ele, vai ser seu e de mais 500 pessoas, né? Que Jesus vai te mandar. Se você tem uma casa grande, sim, eu quero uma casa grande, ele vai encher com você e também com outras pessoas. E é isso, é a comunhão, é o amor, é o diário, é o que Jesus ensina. Esse é o ensinamento de Jesus. E aí ele fala, uns têm obras e o outro tem fé, mas o Tiago, ele fala, mostra-me suas fé sem obras, que não vai mudar nada. E aí ele fala que pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Então, obras não têm capacidade de salvar ninguém. Então, Senhor, tanto diz na Bíblia, né? Quando chegar no céu, Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu profetizei. E aí ele fala, apartai-vos, porque eu não conheço. E aí, ele fala, apartai-vos, porque eu não conheço. Só que, né? A fé que salva, a fé traz salvação. Quando a mulher, ela chega, ela fala assim, Senhor, eu queria só ter tocado aqui. Ele fala, filha, a sua fé que salvou. Né? A mulher ali, que ela vai tocar na barra da saia de Jesus. E aí, ele fala, filha, a sua fé que salvou, mas as obras não têm poder de salvar ninguém. Mas se você tem fé, então naturalmente você tem que ter obras para o reino de Deus, mas não creia somente nas suas obras, né? Lindo um louvor que fala sobre isso, que é o da Tamires Garcia. Então ele vai falar que, quanto à insensatez, vocês não entendem que a sua fé sem obras é inútil. Então nós temos que ver isso, que é inútil. Ele vai falar sobre Abraão, porque ele foi declarado justo, porque ele fala, sai daí. E o Abraão, ele não sabe nem para onde ele vai, para onde ele vem. Não sabe, mas ele sai. Ele vai na fé.
glória a Deus. E aí ele fala, por último, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Então eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Não vou prosseguir aqui com coisas muito uns paranauê louco, porque, né, vamos falar de coisas simples, mas tem coisas muito maravilhosas sobre Cristo. Continua prosseguindo em conhecer. Não vou deixar o vídeo muito longo, porque eu sei que você não vai assistir. E aí, né, fala, ai, mas deixa aqui nos comentários se você gostou, se você entendeu. Deixa aqui se você tem alguma dúvida e se você quer que a gente fale sobre algum outro tema. Próximo vídeo, Tiago 3. E aí a gente vai falar, ó, glória a Deus. Fica com Deus, que você venha prosseguir em conhecer a Cristo todos os dias. E tchau!